Então, boa noite a todos os irmãos, todos aqueles que nos prestigiam nessa noite. Uma noite muito especial, como outras, nós temos um convidado, um amigo nosso, já de muitos anos. O Alírio vai nos brindar com a sua fala nessa noite de hoje. Ele que é um dedicadíssimo trabalhador espírita do Projeto Espiritizar, na Federação Espírita do Mato Grosso. O Alírio tem inúmeras obras incríveis, de um grande conhecimento, e então nós deixamos os trabalhos da noite com ele. Seja bem-vindo, Alírio. A palavra é sua. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o autoacolhimento amoroso e uma reflexão a respeito da parábola da conciliação com os adversários. O autoacolhimento amoroso é um exercício que todos nós somos convidados a exercitar para desenvolver 5 virtudes básicas para o equilíbrio mental e emocional: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Para que nós possamos ter um equilíbrio nas nossas emoções, dos nossos sentimentos, o exercício dessas 5 virtudes é imprescindível. Tudo começa no autoamor. A virtude do autoamor é o exercício que pede de nós um movimento para nos sentirmos filhos de Deus e aprendizes da vida. Muitas vezes nós sabemos que somos filhos de Deus, que a vida é um convite ao aprendizado, mas nós não sentimos essa realidade. O autoamor é o exercício para que você possa sentir-se que você é um espírito imortal, criado por Deus, por amor e para o amor. Se nós não fizermos exercícios para nos sentir assim, muitas vezes nós vamos ter essas informações apenas na nossa mente e não realizamos o processo de formação, que é o de trazer o conteúdo que nós sabemos para dentro de nós, para que a partir da formação, que é a reflexão acerca da informação, por exemplo, a doutrina espírita, ela nos oferece as informações que nós somos filhos de Deus e aprendizes da vida. O processo de formação é por conta de cada pessoa refletir para internalizar esses conteúdos para gerar a transformação nossa, que vai ser feita pelo sentimento e pela vivência desse auto-amor. Então nós vamos exercitar esse amor, essa condição de sermos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, criados por amor e para o amor. Quando nós nos permitimos esse exercício, nós vamos gradualmente exercitando uma outra virtude que se segue a essa, que é a da autoaceitação. A autoaceitação é a virtude que nos leva a nos aceitar como somos e como estamos,
que significa isso? Como nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Como nós estamos ainda com uma série de imperfeições, ainda com uma série de dificuldades. E como nós trazemos várias imperfeições, várias limitações, nós somos convidados a nos aceitar dessa forma incondicional, em que eu não me exijo uma perfeição que eu ainda não posso sentir, ainda não posso vivenciar. Então eu me aceito como sou, quem eu sou e como eu estou. Quem eu sou? Um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que, como nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, foi criado simples e ignorante e tem uma missão de conhecer a verdade para se aproximar de Deus. Então, isso é o que nós somos. Nós somos esse ser criado por Deus para realizar uma missão de conhecer a verdade para superar completamente a ignorância, e nesse movimento de superação nós vamos alcançar a pura e eterna felicidade. Então, quem nós somos? Esse ser. Então, se eu me sinto esse ser em evolução, eu estou num processo de auto-amor. Se eu me aceito quem eu sou e como eu estou, eu dou um passo a mais para me acolher amorosamente. O acolhimento vai acontecer a partir do auto-amor, depois eu adentro na autoaceitação. A partir da autoaceitação, eu vou me perguntar: eu tenho essas limitações, mas eu tenho toda a capacidade de superar as limitações. Esse é o grande objetivo da vida, como nos diz a questão 115. Quando eu faço a pergunta, que ações eu posso realizar para superar as limitações que eu tenho, eu adentro no exercício da terceira virtude do autoacolhimento amoroso, que é a autoconfiança. Confiar que eu trago dentro de mim as possibilidades de realizar esforços de autotransformação graduais, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados em direção à felicidade, que é a meta que eu sou convidado a desenvolver, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. A autoconfiança é confiar que nós temos toda a capacidade de superar as limitações. Não na velocidade que nós gostaríamos, mas no nosso tempo, que vai levar milhares e milhares ainda de milênios para que nós nos tornemos espíritos puros. Mas essa é a nossa destinação. A partir do momento que nós nos vemos assim, nós adentramos a quarta virtude fundamental para o equilíbrio emocional, que é a autovalorização. Valorizar-se por aquilo que você é, por aquilo que você traz de potencial, e não por aquilo que nós temos, por aquilo que nós transitoriamente ocupamos de relevo ou não dentro da sociedade que vivemos.
numa sociedade ainda bastante materialista, as pessoas têm valor pelo dinheiro que elas têm, pela posição social que ocupam. Isso não tem nada a ver com as leis divinas, porque tem gente com muito dinheiro, mas que está numa situação espiritual ainda muito atrasada. Pessoas com posição social muito elevada e que espiritualmente ainda continuam numa inferioridade. Então não é isso que gera valor do espírito. Para Deus todos nós temos valores. Todos nós somos valorosos. Quando Deus nos criou, ele ofereceu para o universo um presente, porque o universo já existia, o universo não dependia de nós para existir, e Deus, na sua vontade magnânima, ele resolveu nos criar. Então, ele nos criou como um presente do universo. Então, autovalorização é você se valorizar como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que está na vida para evoluir e crescer gradualmente. A partir do momento que nós exercitamos a autovalorização, adentramos no autorrespeito. Respeitar-se enquanto espírito mortal, filho de Deus e aprendiz da vida. Respeitar-se para respeitar os outros e também colocar limites para ser respeitado. Então, nessas 5 virtudes, nós temos um círculo virtuoso: auto-amor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Cada virtude alimenta a anterior, que por sua vez é alimentada por essa virtude. Então, o auto-amor alimenta a autoaceitação, que por sua vez alimenta o auto-amor, que vai alimentar a autoconfiança, que alimenta a autoaceitação, que culmina na autovalorização, o autorrespeito, fechando o círculo virtuoso. Por que essas virtudes são muito importantes? Quem nos coloca de uma forma muito profunda a respeito desse movimento auto-amoroso é o próprio Cristo. Vejamos na parábola da conciliação com os adversários, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, Jesus diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essa parábola, ela é muito profunda e pode ser vista em várias dimensões. A mais conhecida é a conciliação com os adversários externos, que tem alguma rusga conosco, e que somos convidados a conciliar com eles. Essa versão, essa visão, ela é importante, sim. Agora, ela é, inclusive, só possível se nós fizermos primeiro a conciliação interna. Porque eu só vou conseguir perdoar alguém que me fez mal, ou me perdoar um sentimento de culpa por ter feito mal a alguém, se eu trabalhar comigo a conciliação com os adversários internos. Então, dentro da abordagem da psicologia consciencial, que é uma abordagem que nós trabalhamos profissionalmente, como que nós refletimos essa parábola? Nós trazemos sempre para dentro de nós. Então, Jesus, ele nos convida a conciliar depressa
com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. O que significa isso? A conciliação é exatamente o movimento amoroso conosco. E quem é o nosso adversário? O nosso ego, onde nós temos os sentimentos negativos do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da culpa, do desejo de vingança, do ressentimento, da mágoa, enfim, vários sentimentos negativos que nós trazemos. E que se nós não nos acolhermos com eles para poder transformá-los, eles vão gerar em nós uma série de dificuldades, de problemas, de conflitos que desequilibram a nossa vida. Então vejamos que Jesus diz: concilia-te depressa. Depressa significa já, aqui e agora, neste momento. Então, neste momento, Jesus nos convida a conciliar com ele, com o adversário. Então, na hora que o sentimento egóico se manifesta, nós somos convidados a nos acolher amorosamente para conciliar. Ele fala: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quando nós conciliamos, nós vamos transformar o adversário em amigo nosso. O adversário que você concilia com ele, ele se torna um aliado, um amigo, e deixa de ser adversário. É assim que nós devemos ver o nosso ego. O nosso ego ainda faz parte da ignorância que é retratada na questão 115 do Livro dos Espíritos. A ignorância ser transformada em sabedoria. E esse processo de conciliação é exatamente esse movimento, de transformar gradualmente os sentimentos negativos no ego nas virtudes da essência divina que somos. Então, quando nós fazemos um esforço, por exemplo, para acolher um sentimento como a ansiedade, que é um sentimento humano muito comum, como que nós vamos conciliar com o adversário? Essa conciliação é ver o que esse adversário tem de bom. Porque você não vai transformar um adversário em amigo se você não ver o que esse adversário tem de bom para você, a intenção positiva dele. O próprio processo de conciliação é ver nas partes em conflito o que tem de positivo ali para gerar o processo da conciliação. E aí, quando nós queremos realmente fazer esse acolhimento amoroso do sentimento, nós vamos buscar o que ele tem de bom para nós. Então, o que a ansiedade tem de bom? A ansiedade, a intenção positiva dela é de nos proteger de possíveis questões, porque ela nos gera um alerta em relação a possíveis perigos, possíveis dificuldades. Por que a ansiedade é tão negativa? Porque essa intenção positiva está mal direcionada, ou seja, a pessoa quer antecipar o futuro, ela deseja antecipar o futuro, para se proteger antecipando o futuro. Como isso é impossível, a ansiedade gera muitos desequilíbrios. Mas o alerta que é a intenção positiva é bom.
nós permanecermos alertas vai gerar em nós prudência em relação às atividades que nós vamos realizar, cuidado, prudência, cuidado, mas não um processo de inquietude, de perturbação que a ansiedade gera. Esse que é o grande mal dela. Então, como nós vamos fazer a conciliação? Quando você se acolhe amorosamente, você vai pegar esse sentimento da ansiedade, vai conversar com você mesmo a respeito desse hiperalerta, dessa hiperexcitação, e vai fazer um processo de acordo com o seu ego. Vamos pegar esse alerta e usar adequadamente? Vamos pegar o que tem de bom nesse sentimento e canalizar adequadamente? Então a pessoa pega o alerta e vai exercitar virtudes como a serenidade, a prudência, o cuidado. Então, virtudes que vão ressignificar, vão nos libertar da ansiedade. Esse exercício é a própria conciliação com o adversário. Então, nós pegamos aquele sentimento, em vez de ficar tomando, por exemplo, Rivotril e outros remédios que só bloqueiam o nosso cérebro, mas não gera serenidade, acalma de uma forma falsa, nós vamos conciliar com esse adversário, tornando nosso amigo. Se fazemos isso, ótimo para nós. Então, o processo para conciliar é sempre ver a intenção positiva do sentimento negativo e dar uma adequação a essa intenção positiva. Todos os nossos sentimentos egóicos têm uma intenção positiva. Então, todos eles nós podemos transformar em amigos. De que forma? Pegando a intenção positiva e direcionando adequadamente. Quando nós pegamos a intenção positiva e direcionamos adequadamente, nós estaremos desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que somos. E aí, vamos continuar a refletir sobre a parábola, porque Jesus coloca muito claro que se nós não conciliarmos, vai acontecer um problema. Então, ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Vejamos que o mestre fala aqui sobre um juiz que o adversário vai nos entregar. Quem é esse juiz na parábola? Esse juiz aqui não é o profissional do direito. Esse juiz aqui é o julgador interno. Então, quando nós não fazemos o trabalho do autoacolhimento amoroso para criar em nós o conciliador interno, vai assumir sempre a nossa intimidade o julgador interno. O julgador interno, ele tem dois tipos de movimentos. Ele julga, condena e pune. Quando o julgador encontra um erro, ele vai julgar, condenar e punir. Esse é o processo da culpa, muito comum em nós. Então, o juiz entrega para o oficial autocondenação, que manda a pessoa para a prisão, autopunição. Então, nós nos julgamos, nos condenamos e nos punimos por meio, agindo de uma forma culposa. Então, o culpado, ele precisa ser julgado, condenado e punido.
Mas existe outra forma de agir do julgador, no qual ele julga, só que em vez de autocondenação, existe uma autojustificativa do erro e uma auto-irresponsabilidade pelo erro. A pessoa tenta fugir do erro. Isso se chama desculpa. É muito comum nós termos um movimento pendular nessas duas questões. Uma hora nós estamos na culpa, outra hora na desculpa, depois voltamos para a culpa e muitas vezes ficamos oscilando, não necessariamente na mesma existência, de uma existência para outra, a gente se desculpa e age de forma leviana, depois passamos existências inteiras nos culpando, mas os dois movimentos que provém do julgador interno acontece muito comumente em nós. Então nós ficamos numa prisão. Essa prisão é o conflito que nós sentimos, seja na culpa, seja na desculpa. Na desculpa é um movimento que parece que não é conflituoso, mas ele é muito conflituoso porque nós nos afastamos das leis divinas da nossa consciência. E aí queremos nos desculpar dos nossos erros, como se nos desculpando nós vamos nos livrar dele. Então, nós não nos libertamos dos nossos erros, nem nos desculpando, nem nos culpando, mas assumindo amorosamente a responsabilidade sobre a nossa vida. E isso só é possível quando nós fazemos o esforço para gerar o autoacolhimento amoroso. Quando nós nos acolhemos amorosamente, nós vamos vitalizar em nós o conciliador interno e não o julgador interno. Porque o julgador interno vai nos gerar essa prisão conflituosa, angustiante, perturbadora. E Jesus ainda ele termina a parábola dizendo: em verdade te digo que de maneira nenhuma saireis dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, o que significa isso? Significa que nós temos como sair dessa prisão, pagando o ceitil. O ceitil, o último ceitil, ceitil é 1 centavo da moeda da época. A moeda da época era o denário, havia o talento, denário. O talento era 100 denários, o denário era dividido em frações. O ceitil era a moeda equivalente a 1 centavo de qualquer moeda de hoje. Então é um valor ínfimo, né? Uma situação que Jesus usa o ceitil para dizer que basta uma pequena ação do tamanho de um ceitil que nós vamos sair da prisão. Então, o que significa esse ceitil? Esse ceitil é uma virtude que tem essa característica. Ela é uma virtude que a pessoa percebe a sua pequenez, percebe em si ainda a sua incipiência, mas ao mesmo tempo ela percebe o seu potencial de conciliação. Então, se nós formos para a prisão, por exemplo, em algum momento da nossa vida, nós percebemos que na hora que um sentimento egóico se manifestou, nós entramos no processo de culpa, nós podemos sair dessa prisão da culpa. De que forma? Reconhecendo, com base na humildade, que fomos nós mesmos que nos colocamos nessa situação.
Quando eu reconheço que eu mesmo criei as situações que eu me culpo, ou que eu me desculpo, e me disponho a me libertar, eu saio da prisão para quê? Para assumir o conciliador interno, para fazer o acolhimento amoroso de mim mesmo, para me permitir o processo transformador gradual da minha vida. Se eu me descuidar, eu posso novamente assumir a posição do julgador interno e voltar para a prisão. Tem gente que vive na prisão, tem gente que sai da prisão e volta logo em seguida para ela, exatamente por quê? Porque a humildade é uma virtude para ser exercitada, assim como qualquer outra virtude, todos os dias, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados para exercitar a virtude da humildade. É a virtude da humildade que vai nos auxiliar no exercício das 5 virtudes do autoacolhimento amoroso, que deve ser também contínua, todos os dias. O exercício do auto-amor, da autoaceitação, da autoconfiança, da autovalorização e do autorrespeito, nesse processo conciliador conosco, nesse processo no qual nós nos acolhemos com as nossas limitações, mas não nos acolhemos como pessoas limitadas, porque isso não é mais acolhimento, isso não é aceitação, é acomodação. Então, muitas vezes nós nos acomodamos nesse processo julgador e ficamos lá na prisão, esperando que um dia desses, uma hora dessas, alguém apareça para nos tirar de lá. O que vai nos tirar de lá é o ceitil, ao exercício da humildade para reconhecermos: eu me coloquei aqui nessa prisão e eu posso me libertar exercitando em mim o conciliador interno. O conciliador interno é a própria essência divina que nós somos. Então nós vamos utilizar do nosso ego para evoluir, para crescer, realizando aquilo que está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós nos submetemos, os Espíritos colocam, depois de dizer que nós somos criados simples e ignorantes, e cada um de nós temos uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus, e nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. E aí eles dizem como que vai acontecer isso, passando pelas provas que Deus nos submete. Uns aceitam submissos essas provas, e chegam mais depressa à meta que trazem assinada na própria consciência. Outros murmuram. O murmúrio é a revolta na qual nós não queremos realizar os esforços para conciliar. É o processo de revolta que tanto a culpa quanto a desculpa é um processo de insubmissão à lei divina, especialmente à lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior. Então nós criamos tumultos, nós criamos problemas totalmente desnecessários pelo processo do murmúrio, da revolta contra a missão que Deus nos ofereceu. Então, se nós queremos realmente evoluir de uma forma amorosa, justa, caridosa, de uma forma suave, leve, como Jesus ensina: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, nós somos convidados à conciliação com os nossos adversários internos, exercitando gradualmente o chamado autoacolhimento amoroso. Todos os dias nos acolher amorosamente, exercitando a humildade para reconhecer que temos limitações, mas não somos pessoas limitadas. Somos pessoas capazes de superar gradualmente
essas limitações. Nós concluímos a exposição. Se o grupo estiver apto de fazer perguntas, estamos à disposição para responder perguntas, caso haja essa habitualidade. Senão, podemos encerrar. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, meu caro amigo Alírio? Tudo ótimo, galera. É uma alegria. De responder perguntas ou não? Não temos essa. Poderíamos até ter preparado, talvez para cima, não tem esse hábito. Já concluímos a exposição, podemos encerrar. Então, nós queremos agradecer muito a presença desse amigo querido do nosso coração, que a saudade é grande de estar junto, de conversar e de aprender as preciosas lições que o Alírio tem trazido aí ao longo desta sua caminhada com o Consolador prometido por Jesus, trazendo essas informações, essas avaliações. E como todos nós devemos ter percebido, a grande busca de transformação, de mudança da nossa vida não vai acontecer sem passar por esse processo de autoacolhimento, não é isso, Alírio? Se nós não nos aceitarmos como somos e trabalharmos, não há maneira, né? Nós negarmos as nossas condições, não há maneira de crescimento, de evolução. Então nós vamos convidar todos para uma prece de encerramento, mais uma vez, né, deixando o nosso grande agradecimento e o nosso carinho por esse irmão tão querido. Podemos cerrar os olhos, aqueles que assim desejarem, podemos trazer a imagem do Cristo Jesus para a nossa tela mental e podemos dizer a Ele, divino amigo Jesus, amigo incondicional de todas as horas, tu que estás conosco há tanto tempo, cuidando de cada um de nós e esperando a nossa decisão por andarmos na tua senda. Sê conosco, cuida das nossas almas frágeis, ampara-nos nesta jornada, para que nós, depois que pusermos a mão no arado, não olhemos mais para trás. Abençoa todos os lares aonde nós fazemos presente nesse momento, acarinhando os corações, fortalecendo a esperança, principalmente nesses instantes mais difíceis que o nosso planeta atravessa. Ampara os nossos propósitos no bem, cuida dos nossos queridos, aqueles em que o nosso pensamento agora se põe, levando a paz e a harmonia desses momentos para cada um desses corações queridos. Abençoa esse irmão querido que nos trouxe tão precioso ensinamento, fortalecendo sempre no estudo, na dedicação ao Consolador que nos prometestes e enviastes, para que mais e mais pessoas se vão, a pouco e pouco, transformando, e assim se implante o reino do Pai nos corações e no planeta, como tu disseste que deveríamos fazer. Muita paz, muita harmonia, podemos sentir os nossos amigos espirituais próximos de nós, infundindo-nos sentimento de coragem, de determinação e de paz interior. Obrigado, Jesus, mais uma vez, e que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz.
Uma boa noite. Obrigado. Tudo de bom.